No super clássico do fim de semana, teve quebra de recorde da torcida do Cruzeiro, grande público no Mineirão, mas em campo o jogo ficou no 0-0 para Cruzeiro e Atlético, e agora as duas equipes virando a chave. O Atlético pensa na Libertadores e o Cruzeirão tem um baita jogo pela frente, hein? É só Cruzeiro e Boca Juniors lá na Argentina, e a semana já com novidades, lista de relacionados, novos jogadores inscritos na competição. Quem tem todos os detalhes do cabuloso, o Cruzeirão, aqui no Rádio Esportes, é o Paulo Azeredo. Me conta tudo, chega mais. Bom dia, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Bom dia pra você, também os nossos comentaristas, você que tá ligado no Rádio Esportes. Olha só, Thiago, o clássico agora realmente é página virada. É claro que a repercussão do clássico, ela continua, as discussões sempre nas ruas de Belo Horizonte, nos bares, enfim, os amigos sempre conversando. Não foi o resultado, evidentemente, que o Cruzeiro esperava, e mais do que isso, né? O torcedor lotou o Mineirão, quebrou o recorde, como você disse, do estádio do novo Mineirão, e esperava um desempenho melhor do Cruzeiro, até porque já vinha de um mau desempenho contra o Fortaleza, a derrota em Cariacica 2-1, e o que se esperava era um Cruzeiro um pouco mais forte ofensivamente. E neste jogo, até tive curiosidade em pegar isso, foi o segundo jogo em que o Cruzeiro menos finalizou no campeonato. Então, realmente, o desempenho ofensivo do Cruzeiro foi aquém do esperado. Mas é página virada, pensamento agora em um jogo importantíssimo, que vale bastante, não só pela atmosfera e a história desse jogo, né? Um Brasil e Argentina, um Cruzeiro e Boca Juniors, mas também porque vale a sequência do Cruzeiro na competição. O Cruzeiro está vivo no Campeonato Brasileiro, é o sexto colocado, conforme você colocou aí na classificação. Ainda tem jogo por fazer, né? Em relação ao Botafogo, por exemplo, e por isso continua ali perto do G4, que é o mais importante nesse momento. E na Sul-Americana também, tá vivíssimo, classificado, pega um Boca que terá um La Bombonera com certeza pulsando muito, lotado, empurrando o Boca Juniors, mas o Cruzeiro pode sim ir lá para buscar um bom resultado. O time soltou agora há pouco, a direção do clube, há cerca de 40 minutos, Thiago, aquelas cinco modificações que o Cruzeiro tem direito nesta fase da competição. Cruzeiro, para quem não sabe, contratou 7 jogadores, né? Na compra da SAF do Pedrinho, na chegada do Alexandre Matos, de lá para cá vieram 7 jogadores para reforçar esse time do Cruzeiro. Como eu disse, só poderiam ser feitas 5 modificações. E então, vão entrar nessa lista o Lautaro Dias, atacante, o Caio Jorge, também atacante, que está devendo, está sendo muito cobrado, mas que também está nessa lista, o Matheus Henrique, o Wallace, que foi a grande surpresa do sábado, começando já como titular, e o Cássio, que esse aí, de todos até aqui, acho que o Matheus Henrique também, né? Mas o Cássio tem feito muita diferença pro Cruzeiro dentro de campo, foi inclusive um dos principais nomes do time no clássico contra o Atlético. E aí ficaram de fora 2 jogadores, o Peralta, paraguaio, volante, e o zagueiro Jonathan Jesus, que foi contratado junto ao Ceará. Esses 2 terão que se torcer para o Cruzeiro passar a próxima fase, e aí o Seabra pensando, quem sabe, em mais uma modificação nesta lista. Por falar em Seabra, os trabalhos retornam hoje à tarde na Toca da Raposa, e ele, Seabra, tá feliz porque terá o retorno do João Marcelo. Fez muita falta, né? Dá uma segurança muito grande ao sistema defensivo do Cruzeiro. Ele estava suspenso no Campeonato Brasileiro, não atuou contra o Atlético, mas está ok para atuar na Copa Sul-Americana. E a outra novidade, como eu disse, no sábado, foi o Wallace, já aparecendo como titular, e aí fica a grande dúvida se a tendência é ele continuar. Tô dizendo isso porque aí pode ser uma discussão entre você, juntamente com o Simões e o Léo aqui. O Cruzeiro vai ter um jogo duríssimo contra o Boca Juniors e precisa voltar de lá vivo. O Cruzeiro não pode deixar o Boca Juniors fazer uma grande diferença, ou enfim, né, de gols, para que possa voltar para Belo Horizonte vivo na disputa à próxima fase. E aí, se ele mudar o time, voltar com o Lucas Romero para ter uma pegada maior no meio de campo, de marcação, manter o Wallace, será que rodaria um meia? Nesse caso aí, será que seria o Barreal, que tem sido um cara importante também no lado esquerdo? Ou será que rodaria um atacante? Falei aqui, o Caio Jorge está sendo muito cobrado. O torcedor do Cruzeiro, insatisfeita até aqui, é cedo? É cedo. Mas insatisfeita com o desempenho dele dentro de campo. Será que ele poderia rodar e aí o Matheus Pereira ter uma liberdade maior, o Barreal chegar mais à frente para encostar no Lautaro Dias? Bom, isso aí é discussão de você, juntamente com os nossos comentaristas. E uma outra novidade no clássico foi o Kaique. Ele
vem revezando às vezes ali com o Marlon, mas muito se espera de que o Marlon volte a ser o titular do Cruzeiro, ou que o Kaique assuma de vez essa posição. E por falar em disputa de posição, vamos trazer o Marlon aqui então, que conversou com o nosso setorista do digital, Guilherme Pio, logo após o clássico, para falar dessa disputa e se ele é titular ou não. Ele começa fazendo uma análise do clássico de sábado aqui na Itatiaia. É um jogo difícil, né? Truncado. O Atlético tem uma maneira bem peculiar de jogo. A gente tentou ali usar algumas estratégias para anular esse jogo deles, mas a gente sabe que clássico é no detalhe. A gente criou algumas chances boas, no final teve o Arthur ali também que quase saiu em gol, mas a gente sabe que quando você não pode vencer um ponto é muito importante, ainda mais no brasileiro. A gente continua na briga de cima da tabela, agora é recuperar que quinta-feira a gente tem um grande jogo na Argentina. Falando em recuperar, como é que tá a sua condição física? Você tá 100%? Foi poupado? Já foi um combinado com a comissão técnica? Porque você é o titular, mas hoje acabou não começando o jogo. Não, acho que eu não sou titular. Se eu fosse titular, eu tinha começado jogando. Mas, como eu disse, a gente tem que estar apto para trabalhar. Vinha de 2 jogos aí bons. Ontem, numa conversa com o treinador, ele denominou que não tinha agradado tanto assim minha performance. E por isso jogou o Kaique, que vem trabalhando muito bem também. Não tem 11 titulares, tem sim um elenco todo de titulares, né? Você tem que estar apto para jogar. Claro que quando você ficar fora, você não fica contente, mas tem que estar torcendo pelos companheiros e estar apto para ajudar a equipe, que é o mais importante. Agora é o Boca Juniors, jogo difícil. Queria que você avaliasse também essa partida de Sul-Americana, que vale muito pro Cruzeiro. Vale muito, é uma competição onde a gente ambiciona muito, um adversário muito forte, então eles sabem que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, vai tentar impor seu jogo, impor sua maneira de jogar futebol para buscar a vitória e trazer um resultado importante para Belo Horizonte. Bom, Thiago, tá então, palavras do Marlon com o nosso setorista Guilherme Pio logo após a partida. Deixo para você aí as dúvidas, né? Meio campo, permanece com o Wallace, com o Matheus Henrique, com o Matheus Pereira, Barreal, volta com o Romero. E na lateral esquerda aí, quem vai jogar, Thiago? Ô Paulo Azeredo, são 11h50, vou debater essa situação de escalação, lembrando que o Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, agora é Sul-Americana, e o Boca, hein, tá mal demais o Boca no Campeonato Argentino, muita cobrança, já fez 10 jogos, tem apenas 3 vitórias, é o 15º colocado no Campeonato Argentino. No fim de semana o Boca apenas empatou, né, com o pequenino Rivadavia, jogando fora de casa, usou boa parte dos seus principais jogadores, e é esse Boca Juniors, mas, repito, me lembro bem do ano passado, todo mundo, o Boca Juniors é o pior Boca Juniors de todos os tempos, foi lá e tirou o Palmeiras numa semifinal de Libertadores dentro do Allianz em São Paulo, então há de se respeitar, claro, toda a tradição da equipe argentina. Mas Léo Figueiredo, projetando o jogo em cima do que falou o Marlon, será que o Marlon volta a ser titular? O Kaique fez um jogo ruim, o suficiente para tirá-lo do time, ou vai dar sequência, você daria sequência ao garoto Kaique na lateira do Cruzeirão, hein, Léo? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, uma ótima semana para todo mundo. Olha, essa é uma das dúvidas melhores que tem o Fernando Seabra, porque, ao meu ver, praticamente se equilibram Kaique e Marlon. Vejo o Marlon com um pouco mais de velocidade, com mais facilidade de condução de bola, de jogar por dentro quando necessário, e vejo no Marlon mais experiência, um poder maior de marcação, de leitura de jogo. Então, como disse o próprio Marlon, e não, dessa vez não é simplesmente aquela declaração óbvia que todo jogador dá, não existem mais 11 titulares no futebol. Não existe nenhum time com 11 titulares. E o Cruzeiro não tem, assim como todos os outros. Você precisa de ter 13, 14, 15 jogadores com capacidade real de serem titulares. Isso acontece na lateral esquerda do Cruzeiro. Não acho que o Kaique tenha feito um jogo ruim no clássico, mas também não posso elogiar o jogo dele. Não conseguiu desenvolver pelo lado esquerdo, assim como boa parte do setor ofensivo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro deixou a desejar no clássico. Então não só o Kaique, mas o Matheus Pereira, o Arthur Gomes mandou a bola na trave no final, mas lá na frente o Caio Jorge muito mal. Só o Lautaro que se salvou, na minha opinião, pela movimentação, pela dedicação, por criar oportunidades. Então, o Kaique entra no pacote da dificuldade ofensiva do Cruzeiro no clássico. Para um jogo contra o Boca Juniors lá na Bombonera, Thiago, aí eu não fico na dúvida entre os dois, não. Com toda sinceridade. Aí joga o Marlon. Pela experiência? Pela experiência. É um jogo diferente, é muito claro, tá? É muito claro que o Cruzeiro tem um time superior ao Boca Juniors hoje. Por mais que o Boca tenha alguns jogadores com muito nome, como por exemplo o Cavani, mas o Cruzeiro tem um time melhor do que o Boca hoje. O Cruzeiro tem um time mais sólido,
O Cruzeiro tem um time mais confiável, mas jogar na bomba não só o Kaique, mas o Matheus Pereira, o Arthur Gomes mandou a bola na trave no final, mas lá na frente o Caio Jorge muito mal. Só o Lautaro que se salvou, na minha opinião, pela movimentação, pela dedicação, por criar oportunidades. Então, o Kaique entra no pacote da dificuldade ofensiva do Cruzeiro no Clássico. Para um jogo contra o Boca Juniors lá na Bomboneira, Thiago, aí eu não fico na dúvida entre os dois, não. Com toda sinceridade. Aí joga o Marlon. Pela experiência? Pela experiência. É um jogo diferente. É muito claro, tá? É muito claro que o Cruzeiro tem um time superior ao Boca Juniors hoje. Por mais que o Boca tenha alguns jogadores com muito nome, como por exemplo o Cavani, mas o Cruzeiro tem um time melhor do que o Boca hoje. O Cruzeiro tem um time mais sólido, o Cruzeiro tem um time mais confiável. Mas jogar na Bomboneira contra o pior Boca da história é difícil. E esse não é o pior Boca da história. Eu tô dizendo que se estivesse enfrentando o pior da história, já seria difícil. Nunca é fácil jogar na Argentina contra o Boca Juniors. Então é preciso ter bom time, bom preparo e estar bem da cabeça. E para isso a experiência conta. Portanto, entre Marlon e Kaique, o Seabra pode escolher qualquer jogo, mas contra o Boca tem que ser o Marlon. 11h54. Ô Alexandre Simões, pensando no meio campo e te conhecendo um pouco que eu te conheço, se tivesse 10 jogadores de Matheus e 10 de Wallace, você jogaria com os 10 volantes diante do Boca Juniors. Mas não tem que pôr o time do Cruzeiro pra cima. Como é que você imagina a composição de meio campo do Cruzeiro? O Seabra teve uma lição importante, né? Contra o Atlético, ele pegou o meio campo encorpado, Milito mudou o time e ele sofreu muito em grande parte do primeiro tempo com aquele meio campo mais encorpado. Já fica uma lição importante para esse jogo contra o Boca? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago. Bom dia, Léo, Paulo, quem acompanha a gente. Eu acho que a maior lição que fica, tá? É que o Cruzeiro está vivendo um momento de transição da maneira de jogar ofensivamente, porque o Cruzeiro tinha 2 pontas abertos e o Matheus Pereira flutuando no meio, e eu acho que o Caio Jorge está tirando o espaço do Matheus Pereira. Não o Caio Jorge, Odineno, o centroavante, né? O 9, que o Cruzeiro não tinha. O Cruzeiro do Seabra nunca teve. O Dineno machucou no primeiro jogo do Cruzeiro do Seabra e não jogou mais. Aí jogou o Rafa Silva e machucou, e o Gabriel Veron. Agora, o que acontece? É uma transformação. Por quê? Vamos pensar. O Matheus Pereira não é um cara de marcar, tá? O centroavante não vai fazer lado de campo. É porque se ele voltar, na hora que você tiver que lançar o centroavante, ele tá lá na lateral. Então, o que o Cruzeiro tinha? O Cruzeiro tinha 2 caras de lado de campo que davam liberdade não só a Matheus Pereira, mas até mesmo aos volantes meias. E até os alas, no caso do William, pra ir pelo lado direito. Então, o que aconteceu? O Seabra, o Cruzeiro do Seabra, está meio perdido nessa mudança. É a minha visão. Eu acho que o Matheus Pereira caiu de rendimento também muito por isso. Você acha que pro jogo contra o Boca tiraria um centroavante? Eu já tiraria contra o Atlético. E colocaria alguém mais encorpado no meio? Lautaro de um lado, Arthur Gomes do outro e Matheus Pereira flutuando no meio. E aí o trio de volantes lá com o Wallace, o Lucas Romero, o Matheus e o Barreal. Entendeu? Esse foi o melhor momento do Cruzeiro e não é uma transição fácil. Não é uma transição fácil. Porque o Matheus Pereira aparecia muito com essa liberdade de flutuar. Agora, com um centroavante, muda a maneira dele de jogar. Então eu acho que é um processo de adaptação e com a temporada rolando, com jogos difíceis, adversários complicados, é muito mais difícil. Se é durante um campeonato mineiro, ok, mas... reticências. Mas